Mais de 6 milhões de usuários já se cadastraram na plataforma Não Me Perturbe, um site que inclui os números de telefone de pessoas que não querem receber ligações com ofertas de produtos e serviços. Todos os dias, clientes ficam insatisfeitos, é claro, com ligações excessivas. As ligações podem ser de empresas, de cobrança ou de agências de telemarketing, oferecendo produtos. O terceiro tipo de ligação pode ser ainda mais constante. São as chamadas ligações silenciosas. Um tipo de ligação feita por robôs para identificar números que estejam ativos. Para diminuir o incômodo e proteger os clientes da perturbação excessiva, foi criada a plataforma Não Me Perturbe. Segundo dados de 2022, mais de 6 milhões de pessoas já se cadastraram na plataforma nãomeperturbe.com.br. Disponível na internet, o site possibilita que os consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing se cadastrem e é gratuita. Em até 30 dias depois da solicitação, o consumidor cadastrado não receberá mais ligações de ofertas de serviços de telefonia, internet, empréstimos, entre outros. Vale ressaltar que outros tipos de ligação, como cobranças, não são abrangidas pela plataforma e poderão continuar sendo realizadas. Ainda assim, se as ligações de cobrança estiverem acontecendo em excesso, a Justiça determina que cabe indenização, conforme expresso no Código do Consumidor. E para falar sobre as principais reclamações do brasileiro, vamos entrevistar agora ao vivo a advogada Luciana Linares. Ela é especialista em direito do consumidor. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Brasil News. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Boa noite, caros telespectadores do Rede Brasil News. É uma imensa satisfação dialogar com os senhores na noite de hoje. Obrigada pelo convite, Thalita. Honra é toda nossa. Doutora, o consumidor tem direito à privacidade, é básico, né? Mas algumas operadoras ligam de segunda a segunda, diversas vezes por dia, para vender alguma coisa. Não é uma violação essa quantidade abusiva de ligações? Sim, certamente o consumidor brasileiro ele está sendo desrespeitado em sua privacidade, em seu sossego, no seu direito ao descanso. Temos que considerar que o direito ele existe para proteger especialmente aqueles bens e valores que nós temos como inegociáveis. A privacidade, o sossego são bens que precisam ser resguardados e a Constituição Federal ela determinou que o legislador, por meio do Código do Consumidor, protegesse essa figura vulnerável que todo consumidor brasileiro é. De tal forma que esse volume excessivo, essa forma tão ostensiva de buscar a captação, de captar, melhor dizendo, o consumidor, certamente está ferindo o direito fundamental, especialmente a privacidade do consumidor brasileiro. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco. É um prazer tê-la aqui no nosso Brasil News. O que o PROCON, a senhora que representa o PROCON, a defesa do consumidor, o que o PROCON pode fazer contra tudo isso, hein? Irmão, nós temos que considerar que, em que pese a tentativa dos órgãos administrativos, o PROCON ele é um órgão criado pelo Poder Executivo, ele tem uma natureza estritamente administrativa de defesa, de proteção do consumidor. Porém, temos que considerar que nem sempre as medidas e as tentativas de proteção, especialmente por meio da criação dessa plataforma, especialmente criada para essa finalidade, está produzindo o efeito que o consumidor espera. Não necessariamente a criação de uma plataforma, de um canal para, entre aspas, brecar esse desejo insano das operadoras, dos fornecedores de chegar ao consumidor, está produzindo o seu efeito. Então, o que nós esperamos do Estado, efetivamente, enquanto cidadãos e operadores do direito, é que o Estado atenda a um comando de natureza constitucional que é a proteção do consumidor. Se a criação de uma plataforma para esse fim não está sendo efetiva, então que o Estado busque outros caminhos e que o cidadão cobre desse mesmo
meio de medidas judiciais, a efetivação desse direito. Ora, se existe uma Constituição que determina a proteção da figura do consumidor e se as medidas que até hoje estão sendo praticadas não estão sendo eficazes, que se revejam essas medidas, colocando a salvo o direito do consumidor brasileiro. Doutora, você falou sobre justiça. Cabe indenização, danos morais? Como fazer? A partir de que momento, né, o consumidor pode reclamar? E essas ações duram, em média, quanto tempo? Thalita, muito oportuna a sua pergunta, porque nós, enquanto cidadãos que somos e operadores, no meu caso, eu atuo na área do direito e eu busco, por meio do meu ofício, encorajar as pessoas a questionarem abusos. Então, já que existe uma Constituição Federal que estabelece um direito, um dever, na verdade, do Estado de proteger o cidadão e uma lei específica para essa defesa, é importante que as pessoas saibam utilizar essas normas para que busquem, junto ao Poder Judiciário, indenizações por danos morais, por danos materiais. Hoje, existe uma tendência muito grande dos tribunais em condenar pessoas jurídicas, fornecedores, que violam o direito do consumidor à sua tranquilidade, ao seu sossego, quando não observa que faz um volume muito grande de contatos, de ligações, especialmente hoje com o uso de robôs, e, obviamente, o consumidor acaba perdendo o seu tempo de vida útil, o seu tempo, enfim, é o que nós consideramos de desvio produtivo. Então, o consumidor deixa de fazer atividades do seu cotidiano para ficar normalmente no telefone ou tentando resolver situações que poderiam ser resolvidas de maneira muito mais simples, mais rápidas. Então, hoje, especialmente o STJ vem já fixando indenizações por dano moral para essas empresas fornecedoras que não respeitam o limite do tolerável. O direito ele está muito relacionado ao bom senso. Quando falta o bom senso, o direito precisa atuar fixando indenizações e mais, indenizações que sejam exemplares. Porque não basta a fixação de uma indenização, é necessário que a indenização seja coerente com o poderio daquele fornecedor, servindo assim como um meio de educá-lo a não continuar agindo dessa maneira. Doutora Luciana, eu me enganei e coloquei a senhora aqui como representante do PROCON. Desculpe, a senhora é advogada que representa o consumidor, não é? Os direitos do consumidor. E uma das questões que eu gostaria de conversar com a senhora é que eu já abandonei o comportamento de atender um telefone quando não aparece lá... O número, o nome da pessoa, né? O nome da pessoa. O número aparece, mas quando não aparece a indicação daquela pessoa que está te telefonando, que quer uma ligação com você, você não atende mais o telefone, porque não existe mais condições de você continuar atendendo quando não aparece a identificação de quem que está te ligando, se é um amigo, um parente ou uma pessoa com quem você tem relações. Agora, quando aparece apenas o número, você não pode mais atender o telefone, porque, sabe, ficou uma coisa esquisita. E eu acho, inclusive, que essa questão dificulta até a comunicação da telefonia no Brasil, porque você não tem mais condições, quer dizer, limita a participação do contribuinte, da pessoa que tem um telefone para se comunicar. Quer dizer, você tem prejudicado o seu direito de comunicação. O Estado, nesse caso, não deve se responsabilizar por essa questão? Exatamente, Hermano. É um absurdo, é assustador o volume que o consumidor está recebendo de chamadas indesejadas. O consumidor tem o direito a não ser importunado. Esse é o ponto-chave. Nós temos que cobrar das autoridades, do Estado, dos órgãos administrativos, do PROCON, do Ministério da Justiça, são tantos órgãos de defesa do consumidor. Nós temos o Ministério Público. O consumidor está esgotado e nós temos o direito de colocar um ponto final, um basta. E é o que nós estávamos falando no início. Se a Constituição Federal estabelece que cabe ao Estado a proteção do consumidor, está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. O direito do consumidor é um direito fundamental.
e nós estamos sendo desrespeitados em nosso direito do consumidor quando passamos a receber chamadas que não queremos receber e deixamos de atender quem gostaríamos. Pois é. Então, isso é uma violação não só ao direito do consumidor, que é um direito fundamental, mas especialmente a nossa privacidade, que também é um direito fundamental, e cabe ao Estado trazer medidas efetivas. Porque se hoje nós não temos a produção de uma eficácia por meio dessa plataforma do PROCON, com todo o respeito que eu tenho ao PROCON, mas nós estamos vendo uma violação à privacidade do consumidor. É necessário e urgente que nós, enquanto cidadãos e consumidores, passemos a ter novamente o nosso direito à privacidade e ao sossego respeitados. Senão, que o judiciário venha e aplique indenizações e condene esses fornecedores exemplarmente. Por quê? Indenizações por danos morais a fornecedores que não respeitam o direito do fornecedor e que venham em valores muito baixos não vão produzir o efeito que o consumidor espera. Sabe, uma coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora, o que esse pessoal ganha com isso? Não é? Porque atrás do robô tem alguém. Tem alguém que deseja ganhar alguma coisa com isso. Qual é o objetivo desse pessoal? E eu só um complemento, eu acho que tem muita questão do robô, porque fora ser números intermináveis, que antes a gente bloqueava, agora não tem mais como bloquear, porque são muitos números, quando você atende a ligação já cai. Então, o que eles ganham com isso? O que eles ganham com isso? Exatamente. Na verdade, é uma tentativa das operadoras e dos fornecedores de captação de cliente. Então, nós vivemos num país onde existe a livre iniciativa, é um dos princípios da nossa ordem econômica e financeira. As empresas buscam de todas as maneiras fidelizar ou captar novos consumidores e essa tecnologia, essa elevada, a facilitação que a tecnologia trouxe, inclusive pelo uso de robôs, na verdade, entre aspas, um prato cheio para esses fornecedores que ou querem captar novos clientes ou querem fidelizar os seus. E aí entendem que vale tudo, mas não vale tudo. Não vale porque nós temos uma Constituição Federal que estabelece que o Estado tem o dever de proteção. Eu repito, o Estado por meio de seus 3 poderes. E aqui, quando falamos em nos três poderes, falamos no Poder Executivo, por meio da criação de órgãos de defesa do consumidor. Então, temos o PROCON, temos o Ministério Público, temos as defensorias públicas, a própria Secretaria Nacional do Consumidor, que disponibiliza, melhor dizendo, uma plataforma. Se os senhores me permitirem, eu posso divulgar essa plataforma? Claro. Sim, fique à vontade. A Secretaria Nacional do Consumidor é um órgão do Ministério da Justiça que disponibiliza ao consumidor brasileiro uma plataforma que é a plataforma www.consumidor.gov.br. Por meio dessa plataforma, o consumidor que se sentir desrespeitado em seus direitos ou que estiver sofrendo algum tipo de conflito, não importa com qual tipo de fornecedor, seja plano de saúde, seja banco, seja, enfim, operadoras de telefonia, não importa a natureza da violação, que esse consumidor busque por meio da plataforma consumidor.gov.br registrar a sua reclamação, por meio da qual haverá o início de um diálogo, de uma tentativa de composição com esse fornecedor. E aí, a grande vantagem de fazer uma tentativa de composição com esse fornecedor por meio da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, Thalita e Hermano, é que, em não havendo a solução desse problema, desse conflito, desse dano, desse prejuízo que o consumidor está sofrendo, ele poderá levar ao Poder Judiciário esse problema, essa situação, e demonstrar judicialmente que só está se socorrendo do Estado juiz porque ele não conseguiu de nenhuma outra maneira a solução do problema dele. Ou seja, o consumidor demonstra a boa-fé. Ele chega ao juiz, ele bate as portas do Poder Judiciário pedindo socorro. É como uma espécie de socorro mesmo, porque não consegue de nenhuma outra forma. E o Estado, juiz, né, ele terá sim um olhar de maior sensibilidade, de maior cuidado, quando ele observar que o consumidor bateu as suas portas porque esgotou as vias de solução amigável. É importante ressaltar aqui ao telespectador
que o consumidor ele tem uma característica muito forte, muito importante, que é a sua vulnerabilidade. As relações de consumo são relações naturalmente desiguais, não podendo compararmos nós a figura do consumidor vulnerável, muito mais exposto a práticas abusivas e ilegalidades, com a do fornecedor, que normalmente são empresas, pessoas jurídicas que têm um grande poder técnico, financeiro, informacional e de marketing. Então, o Código do Consumidor presume, é uma característica própria do consumidor, essa vulnerabilidade, e o olhar dos juízes é justamente para essa maior fragilidade do consumidor. Doutora Luciana Linares, especialista em Direito do Consumidor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News e até uma próxima. Eu que agradeço, Thalita. Um grande abraço a todos vocês. E a seguir, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. E ainda, chuva forte em São Paulo causa estragos em Cemitério da Consolação e obra do metrô. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Fique com a gente. Depois que eu vi